Quando que a gente vai pensar em crise convulsiva febril? O que define a crise convulsiva febril, estrategista? Vem comigo. Aquela crise que é associada a uma temperatura elevada, ok? Ou seja, acima aí de 38 graus Celsius, que acontece o quê? Entre 6 meses e 5 anos de idade. Por que, estrategista? Porque é uma fase em que o sistema nervoso central da criança ainda é imaturo e suscetível aí a essas temperaturas elevadas. Não pode existir o quê? Infecção ou inflamação documentada de sistema nervoso central. Não pode. Também não pode existir nenhuma anormalidade metabólica aguda, né? Que seja causa de crise convulsiva, como por exemplo uma hipoglicemia. E não podem existir convulsões prévias fora do contexto de febre, ok? Muito bem. De novo, falei para vocês que a fisiopatologia tem a ver com a imaturidade, a suscetibilidade a crises de um sistema nervoso central que está em desenvolvimento, dessas criancinhas aí menores do que 5 anos. Nós podemos classificar as crises convulsivas febris em 2 tipos, simples e complexas. Isso tem a ver com prognóstico, isso tem a ver com chance de recorrência, ok? Crise convulsiva febril simples é tônico-clônica generalizada. Existe uma recuperação neurológica completa. Ela dura pouco, menos do que 15 minutos, ela não recorre em 24 horas. Repare que a nossa criança do enunciado tem uma crise febril simples. Por outro lado, o que é a crise febril complexa? Ela é uma crise focal, que pode não haver uma recuperação total, pode ter aquela paralisia de Todd posteriormente, ela pode durar aí mais do que 15 minutos, recorrer em 24 horas, ok? Então, a gente divide aí as crises convulsivas febris em simples e complexas para a gente ter aí uma noção de como vai ser o comportamento, o prognóstico dessa criança com relação a futuras crises. Combinado? E também com relação à investigação que a gente vai fazer. E agora, eu cheguei num tópico, gente, que é extremamente cobrado, merece aí todos os corações e interrogações e, enfim, todos os asteriscos que você possa colocar, que é a conduta frente a uma crise convulsiva febril. É isso que vai ser cobrado aí na imensa maioria das questões. Vou deixar aqui em tela cheia para você. Quais são as indicações de líquor? Lembrando para você que não vai precisar coletar líquor de toda criança com crise convulsiva febril. A gente vai coletar em quem? Naquela criança que tiver sintomatologia condizente com infecção do sistema nervoso central, por exemplo, rigidez de nuca, sinais meníngeos, certo? Além disso, aquela criança que tem menos do que 1 ano, status vacinal incompleto, ou a gente não consegue a documentação aí das vacinas, certo? Então, crianças aqui abaixo de 1 ano são aí candidatos à coleta de líquor, por conta aí do status vacinal ainda incompleto. Uso de antibióticos. Se a crise convulsiva febril acontecer numa criança que está em tratamento com antibiótico, eu tenho indicação aí de coleta de líquor. Ou se essa criança tiver uma recuperação neurológica lenta, não tiver uma recuperação total, também aí são indicações para coleta de líquor. Exames de imagem, o que vai guiar o meu pedido de uma tomografia, por exemplo. Sinais focais, se eu tiver aí suspeitando de uma hipertensão intracraniana, ok? E por fim, indicação de eletroencefalo. Em geral, ele é desnecessário. Eu vou o quê? Individualizar. Por quê? Porque ele não é capaz de predizer recorrência, ok? E com relação a outro ponto que pode ser cobrado em prova, que é o tratamento profilático, certo? Lembrando, é claro, que se a criança chegar no pronto atendimento tendo em vigência de crise, a gente vai fazer aí o tratamento da emergência no momento agudo. Aqui eu estou falando especificamente em tratamento profilático, deixando em tela cheia para você. Não são indicados para crises febris simples, sempre vai ponderar risco e benefício e vai considerar naqueles casos recorrentes e prolongados. Via de regra, não é de forma nenhuma indicada aí profilaxia para todas as crianças.